costura doméstica eletrônica ou mecânica? Qual escolher? Eu sou a Sueli Rezende e hoje eu vou te explicar as diferenças entre a máquina de costura doméstica eletrônica e a mecânica, os pontos positivos e negativos. Como exemplo de máquina eletrônica, eu vou usar a Singer Patchwork 7285. Essa máquina eu já tenho ela desde 2016. A gente está no finalzinho de 2022, então já tem 6 anos de uso. Então já usei bastante e posso aí te falar os pontos positivos e negativos de uma máquina eletrônica. Já tem vídeo aqui no canal, resenha sobre ela. Eu vou deixar no box aqui de informações o link da resenha e também do site confiável que você pode adquirir essa máquina se você gostar. E já essa máquina mecânica é a Singer M3335, também tem vídeo sobre ela. Vou deixar o link aqui no box de informações e também o link do site confiável que você pode adquirir se você quiser. Então a principal diferença entre a máquina mecânica e a eletrônica é o comando. A mecânica, ela é acionada mecanicamente. Então, tudo que você for fazer nessa máquina, você vai ter que girar algum botão através de um comando mecânico, regulando ali as configurações da máquina. Já na máquina eletrônica, ela é acionada através de comandos eletrônicos. Então, na maioria das vezes, você vai acionar através de botões, apertando e selecionando o ponto, a largura, o comprimento. Só que na máquina eletrônica, ela também vai ter alguns botões que você vai girar com o dedo ou só passar para um lado para o outro, tá? Então, ela também tem alguns comandos ali mecânicos. Essa é a principal diferença entre elas. Uma outra diferença que eu vejo que é muito evidente é a quantidade de funções. No geral, a máquina eletrônica, ela tem muito mais funções. Ela vai ter vários tipos de pontos decorativos. Então, assim, tem das mais em contas as mais caras que vão ter vários pontos. Tem máquinas aí no mercado que tem mais de 100 pontos para oferecer. Se você quer se aventurar com uma máquina que oferece vários pontos decorativos para você fazer várias costuras diferentes, fazer várias casinhas de botões, a máquina eletrônica é para você. Também vai existir a máquina mecânica com vários pontos também decorativos, flexíveis, só que a quantidade de pontos da máquina mecânica, mesmo que ela tenha pontos a mais, não chega aos pés a quantidade de pontos que tem na máquina eletrônica. E por conta disso, a máquina eletrônica, na maioria das vezes, é muito mais cara do que a máquina mecânica, tá? Então, por isso, entra mais uma diferença, que é a questão do custo. Como a eletrônica vai te oferecer muito mais funções e muito mais pontos, ela vai ter um custo maior para te oferecer mais essas funcionalidades. As máquinas de costura, no geral, mecânica ou eletrônica, no geral, elas são bem parecidas para passar a linha, para poder regular. Só que a diferença é que a eletrônica, como ela vai ter várias funções a mais, então você vai ter que aprender a regular todas aquelas funções ali que você for usar. Então, eu não acho que vale a pena você fazer um investimento mais alto se você não pretende usar todas essas funções. Então, nesse quesito, a máquina mecânica ela é bem mais enxuta, mais acessível, com um custo mais acessível e você vai conseguir costurar tudo aí que você quiser, só que ela não vai ter, né, todos esses tipos de pontos diferentes, casinhas de botões, várias casinhas de botões, vários pontos decorativos, vários pontos flexíveis. Na máquina mecânica, no geral, a gente só tem uma casinha de botão, um tipo. Agora, uma questão que você deve analisar também é pensar se a máquina vai dar algum defeito. Nesse ponto, eu prefiro a máquina mecânica, que ela é muito mais fácil de conseguir identificar algum possível defeito e também consertar, levar para o mecânico e consertar, porque a maioria dos mecânicos vão saber consertar a máquina de costura mecânica e já nem todos sabem consertar máquina de costura eletrônica. Agora, uma diferença que eu prefiro muito mais a mecânica do que a eletrônica
é que na mecânica, quando você está costurando, vamos supor que hoje você começou a costurar, você não terminou a costura, desligou a máquina e no outro dia foi continuar a costura. Ela vai continuar regulada onde que você deixou. Já a máquina eletrônica não. Uma vez que você desliga, ela volta para o ponto inicial. Eu já testei outras máquinas eletrônicas e as outras também voltavam para o ponto inicial, porque ela tem uma configuração inicial, que geralmente é no ponto reto da máquina. Aí você vai precisar regular novamente. Às vezes você não lembra qual foi a configuração que você deixou a máquina ali. Você vai ter que sempre lembrar, se você for continuar a costura no outro dia, de repente tem uma queda de energia, ou você sem querer desliga a máquina, vamos supor que você estava fazendo um ponto zigue-zague. Aí quando a máquina desligar e ligar novamente, ela vai voltar para o ponto reto e você vai ter que lembrar disso, porque muitas vezes eu começava a costura e esquecia disso, aí eu tinha que parar para regular a máquina. Isso eu acho um ponto negativo na máquina eletrônica. São dois pontos negativos que eu acho, que é a questão da manutenção, se precisar fazer uma manutenção. Não sei se aqui na minha cidade vai ter um técnico que vai entender sobre máquina eletrônica, e também a questão dela voltar o ponto inicial e eu ter que ficar regulando toda vez que eu ligo e desligo a máquina. Tem 3 pontos positivos que eu acho muito legais, mas eu não sei se tem em todas as máquinas eletrônicas. Se você for comprar máquina eletrônica, dá uma olhada lá nas características. Essa minha aqui tem, que é você aumentar a velocidade, deixar mais devagar ou aumentar para ela ficar mais rápida. Na máquina mecânica não tem, você só comanda pelo pedal. Essa aqui eu posso comandar tanto pelo pedal, como aqui na frente eu tenho a opção de aumentar e diminuir a velocidade, que é uma coisa bem legal aí, principalmente para quem está começando. E um outro ponto que eu acho muito legal nessa minha máquina aqui eletrônica, também não sei se tem em todas as máquinas eletrônicas, que ela tem um botão Start Stop, é que você pode tirar o pedal e acionar ela somente aqui pela frente. Você pode parar e começar a costura apertando o botão Start Stop. Você não precisa do pedal. Então é uma máquina inclusiva. Ela serve para as pessoas que por algum motivo perderam o movimento das pernas, pessoas que têm alguma deficiência nas pernas, que não consigam, né, acionar o pedal com o pé. Ela pode comandar a costura da máquina acionando pelo botão Start Stop, porque ela vai começar você acionando o botão e vai parar a costura quando você apertar novamente. Então não precisa do pedal, que eu acho muito legal, muito acessível aí para quem não consegue, né, usar os pés. Ou até mesmo se você por algum motivo não gostar de comandar pelo pé, preferia comandar pela mão. E um terceiro ponto que não tem nessa minha máquina, mas já tem em vários outros modelos, é a máquina que tem cortador de linha automático. Que hoje em dia a gente só tinha o que? Nas máquinas industriais. Agora a gente também já tem nas máquinas domésticas eletrônicas. Nessa aqui, na Singer Patchwork, não tem, tá? Mas já existem máquinas domésticas eletrônicas da Singer, que eu já vi, que tem o cortador de linha automático. Só você apertar ali, ela corta a linha, você não precisa ficar cortando aqui na lateral e nem cortando com a tesoura, que eu acho muito prático. Então essas são as maiores diferenças entre elas. Então o que você acha? Qual que você prefere? Mecânica ou eletrônica? Eu acho que a eletrônica ela tem muito mais a oferecer. Mas vale a pena aí se você realmente vai usar tudo isso aí que ela oferece, né? Porque senão você vai ter que investir um pouquinho a mais. Eu gosto mais da máquina mecânica, porque ela é mais enxuta. Eu não chego a usar tudo que tem na eletrônica. Eu tenho essa máquina aqui, já tem 6 anos, eu não usei tudo que ela tem. E já na máquina mecânica eu uso bem mais, é uma máquina mais enxuta. E eu gosto da questão de desligar a máquina, no outro dia eu encontro ela do jeito que eu deixei, tudo reguladinho do jeito que eu deixei. Me conta aí, sabia dessas diferenças? Essa aula aí te ajudou? Se te ajudou, clique em gostei, comenta aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixei os links das máquinas, dessas duas aqui e das outras máquinas que eu mencionei aqui no vídeo, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!